Aleluia. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Vamos ter esse tempo agora de nos expormos à palavra de Deus. Amém? Queria orar por esse instante, só para a gente iniciar esse momento. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós temos de aprender de você. Nós confiamos na tua graça, na tua unção, no teu favor, sobre cada um de nós, Pai, nos ensinando, nos habilitando e nos capacitando para toda a boa obra que você deseja fazer nesses últimos dias. Nós te agradecemos porque recebemos com mansidão a tua palavra, abrimos o nosso coração com humildade para que sejamos acrescentados neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início aqui, neste momento, como Lucas Dantas falou. É um questionamento válido, né, obviamente. Os dons do Espírito são para os dias atuais ou já cessaram, como dizem alguns? Existe uma discussão aí teológica acerca disso, né? Uma linha de pensamento acredita que ficou no passado, só era necessário lá no início da igreja, né? Já outra corrente de pensamento acredita que continuou até os dias atuais. E aí o que é que a Bíblia fala a esse respeito? O que é que a nossa visão crê acerca disso, né? E é isso que nós vamos discorrer aqui na palavra, ok? Então, já queria que a gente abrisse o texto base nosso, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Vou ler a partir do 4, e aí a gente vai dar continuidade, ok? 1 Coríntios 12, 4. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós já vemos a Trindade aqui envolvida nesse aspecto, ok? 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ok? Ele é dado a quem? A pessoas especiais? Não, é dado a cada um, visando um fim proveitoso. Quem julga o proveito? É o Espírito, não somos nós. 8. Por quê? A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, bem repetitivo, esse no mesmo Espírito. A fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimentos de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ok? Então aqui nós vemos que ele é quem distribui, ele é quem julga, né, como apraz. Qual é o fim proveitoso? Né? Ele distribui a cada um. Não são para pessoas especiais ou pessoas específicas, como era no Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre algumas pessoas específicas ou alguns grupos específicos. Não, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, né, já estamos vendo, na verdade, que ele distribui a cada um, conforme lhe apraz. Olha só, dizer a cada um já é mais do que suficiente, mas o texto ainda é repetitivo, dizer a cada um individualmente, ainda está personalizando isso aí, ok? E só para relembrar aqueles que já fizeram rema, quem não fez ainda, você vai estar ouvindo isso, talvez pela primeira vez, não sei, a classificação de cada um desses dons que eu li agora, né, em Coríntios. Então, nós temos os dons de revelação, que são dons que revelam algo, né? Palavra de sabedoria, né? Revela um fragmento do futuro. Palavra de conhecimento revela fatos do presente ou do passado. Discernimento de espírito, que é uma percepção na esfera espiritual. Né? Dons de poder são dons que realizam alguma coisa, como o dom da fé, um tipo de fé especial em operação. Né, operações de milagres, que é uma intervenção sobrenatural no curso natural. E dons de curar, que é
uma cura sobrenatural, né, de doenças e enfermidades. Não está envolvido ciência aí, conhecimento humano, nada disso, ok? É uma cura sobrenatural. Tem dons vocais, são os dons que falam, são os dons que dizem algo. Que é a profecia, né, que é a comunicação inspirada por Deus. Variedade de línguas, que é uma mensagem em um idioma desconhecido pelo ouvinte e muitas vezes por aquele que está falando. Interpretação de línguas é a interpretação dessa língua falada de forma sobrenatural. Então, aí nós vemos uma classificação didática, obviamente, só para que a gente entenda cada um desses grupos, né, desses 3 grupos aí, só para efeitos didáticos, ok? E aí eu já queria, e eu vou dar um tom escatológico a isso aí, para que a gente entenda essa questão, né, se é ainda para esse tempo, se não é para esse tempo. Okay? Eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Jesus fala algo interessante. Eu queria falar de alguns marcadores proféticos de tempo, só para que a gente entenda esses aspectos, esses detalhes aí. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, Jesus falando, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus já está colocando o marcador aí, dizendo, essa dupla não vai jogar junto aqui na terra, não. Né? Eu tive o meu tempo aqui, estou vivendo esse tempo, mas importa que eu vá, para que o Consolador venha. O Consolador só virá depois que eu for, ok? Então, vamos pensar aí, algo como uma corrida de bastão, vamos pensar nesse sentido, onde tem um determinado corredor, que ele está lá correndo, né, numa Olimpíada, por exemplo, e aí ele tem uma marcação de tempo, né, de local lá para ele correr. Chega num determinado ponto da corrida, ele precisa passar o bastão para o outro dar continuidade, ok? E o outro está lá só esperando. Então, chega em determinado ponto, onde ele passa o bastão e o outro dá continuidade. É só para efeito didático mesmo, para a gente entender. Então, Jesus está dizendo o seguinte, é necessário que eu vá para que ele venha, ok? Pulando para o 16, versículo 16, Jesus disse assim, um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, Jesus está começando a colocar um marcador, vamos dizer assim, né, profético de tempo aí, escatológico. Ele está dizendo, eu vou subir, o Consolador vai ser enviado, depois que eu chegar lá em cima, e vocês não me verão mais, daqui a pouco tempo. Mas depois de um certo tempo, vocês me verão, ok? Então, ele está instituindo aí o início e o fim de um período. Ok? Então, o que é que ele está nos mostrando? Havia algo reservado nos céus, profetizado desde o Antigo Testamento, para ser liberado, mas ele precisaria primeiro ascender aos céus, para que isso que estava reservado nos céus fosse liberado, e essa promessa, nós sabemos, que é o Consolador, o Espírito Santo, né, que haveria de ser enviado assim que ele subisse. Então, ele estava avisando, vocês daqui a pouco tempo não vão me ver mais não, mas depois de um certo tempo vocês vão me ver de novo, ok? E entre esses 2 tempos da subida e da descida, alguém iria assumir o ministério aqui na terra, ok? Nós vamos ver mais à frente aí. Então, a gente viu que se ele foi e alguém voltou, ele foi prometendo que voltaria e enviaria, quando ele fosse, outro Consolador, o Espírito da promessa. Vai lá em Atos 1, do 6 ao 11. E ele fala algo que aconteceria nesse meio tempo aí, de ele ir e depois voltar. Atos capítulo 1, versículo 6 diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Jesus, não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Imagina um zoom, se a gente pegasse no mapa e desse um zoom.
certo? Olhando o mapa, Israel, Samaria, Judéia, Jerusalém. Ele está dizendo que tem um ponto de onde essa palavra iria se espalhar para todo o mundo, ok? Ele disse, não compete a vocês saber esse tempo, não. Esse tempo que ele iria restaurar todas as coisas. Que tempo seria esse? Mas uma coisa compete para que vocês saibam, é que vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para serem testemunhas. 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Escatologicamente ele sabe que é exatamente onde ele subiu que ele vai voltar, aqui para essa terra, no retorno dele, ok? Então, mais uma vez, esses 2 homens, estão lá os discípulos olhando, acompanharam aquilo ali, Jesus ascendendo, sumiu da vista deles. Jesus disse, olha, eu sumi, mas pouco tempo depois eu vou voltar. E eles continuaram lá, olhando. Aí os 2 apareceram e disseram, rapaz, beleza, ele vai voltar, mas não precisa ficar olhando para trás não, dá continuidade aí. O tempo que ele vai voltar vai se cumprir em algum momento, mas tem algo que precisa ser feito aqui na terra, e a gente não precisa ficar lá, feito abestalhado, olhando para cima, esperando para ver se ele aparece. A expectativa e a esperança, ela sempre deve estar em nós, mas não para nos paralisar, mas para nos pôr em movimento. Essa expectativa do retorno de Jesus, da vinda de Jesus, não é para nos paralisar olhando para cima, mas para nos colocar em movimento. Paulo chega até a falar, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, até corrigindo eles, talvez por causa da primeira carta que ele fala muito acerca do arrebatamento, dizendo assim, aquele que não quer trabalhar também não coma. Então não é para ficar olhando, esperando Jesus voltar sem fazer nada. Não, temos essa expectativa, mas tem muito trabalho a ser feito aqui na terra, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Para quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui ele revela algo interessante, né, acerca dos Tessalonicenses, dizendo que eles se converteram a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho. Então, o nosso papel hoje, nesse tempo, entre a ida de Jesus e o retorno dele, nessa esperança que nós temos, é o quê? Estamos aguardando o retorno dele, mas nós nos convertemos, não somente para aguardar o retorno, nos convertemos para servirmos a ele. Então, se você ainda não serve a Deus, está esquentando o banco de igreja, começa a pensar sobre isso, ok? Porque você se converteu para servir a Deus e para aguardar Jesus voltar. Então, começa a se localizar no corpo de Cristo, o que é que você precisa fazer para ele. E ele nos revela algo aqui. Ele já tinha nos revelado que quando ele subisse, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas aqui ele também revela outra coisa. Jesus que nos livra da ira vindoura. Então nós vemos que, nesse meio tempo, entre a subida de Jesus e o retorno dele, existiria o derramar do Espírito Santo, mas também a ira vindoura que viria, que seria manifestada. Ok? Então, são esses 2 eventos aí nesse meio tempo. E a gente vai ver essas relações aí entre eles. Isso é, 2 coisas seriam enviadas do céu: o poder do Espírito e a ira vindoura. Olha, 2 elementos divinos, importantíssimos. Ok? Lucas 24, 46, diz o seguinte: e lhes disse, assim está escrito, Jesus falando, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele está mostrando novamente o epicentro, Jerusalém. De Jerusalém seria espalhado para todas as nações.
Vós sois testemunhas destas coisas. De que coisas? De que o Cristo haveria de padecer, ressuscitar ao terceiro dia. Então, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Quem é essa promessa? Do revestimento de poder. Ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele já tinha dito acerca dele, né, já tinha nomeado cada um deles como testemunhas. Vocês serão testemunha dessas coisas. Né? Ele já tinha dito, ido por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqui diz que ele falou para cada um deles: eu vou enviar a promessa do Pai sobre cada um de vocês. Porém, permanecei na cidade. É para ir por todo mundo? É. A partir de Jerusalém? É. Mas antes disso, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tamanha é a importância disso. Se tão importante quanto é a pregação do Evangelho, é a grande comissão e o ID, é também esse derramamento de poder. Ok? E ele disse que essa pregação aqui, né, começando de Jerusalém, para todas as nações. Daí eu pergunto a você, no tempo deles, eles conseguiram pregar a todas as nações? E aí? Se não, por que acreditar que a promessa só foi para aquele tempo? Essa promessa do derramar do Espírito só foi para aquele tempo. Se era para que a grande comissão começasse em Jerusalém e se espalhasse por todo o mundo. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Ainda em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu. Ele já tinha subido nessa época. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então aqui está falando que Jesus ascendeu e diz que é necessário que ele permaneça lá até o tempo da restauração de todas as coisas. Outra marcação aí de tempo, ok? Escatológica. Aí eu faço a seguinte pergunta: todas as coisas já foram restauradas? Não. Então é necessário que ele permaneça, que ele se mantenha lá no céu. Todas as coisas ainda não foram restauradas. Então por que não precisamos mais dos dons? Por que eles cessaram, como alguns acreditam, se todas as coisas ainda não foram restauradas? Se o papel do Espírito Santo é trabalhar justamente nessa restauração desse meio tempo. Ok? Ainda em Atos, voltando para o capítulo 2, versículo 15, diz assim: isso depois de derramado o Espírito, sabe? Cumprimento da promessa. Veio lá sobre eles um som como um vento impetuoso, tomando, né, a todos eles, e se viram línguas repartidas como de fogo, enfim. Caíram sobre todos. A promessa era cair sobre quem? Todos. Mas é interessante que tem os críticos, né? No meio ali. Alguns receberam, mas sempre tem os críticos. 15, Atos 2,15. E aí Pedro sobe, né, e começa a explicar para todos eles o que é que está acontecendo. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Eu fico imaginando o burburinho lá. Estão bêbados, estão embriagados, olha lá. Está vendo? Presépio, tudo cheio de mer, né? E ele vai subir para explicar. Ó, não estão embriagados aí, como vocês estão supondo, não. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que antes nós lemos, falando acerca de Jesus, lá em Tessalonicenses, que nos livra da ira vindoura? Pronto. Então viria
esse derramar como veio aqui nos últimos dias, mas que se encerraria com todos esses eventos aqui, ok? Então, eventos como sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornando em trevas, a lua como sangue, o bicho vai pegar. Por quê? Por causa justamente do que está profetizado, se nós lermos, principalmente Apocalipse. Óbvio que nem todas as profecias apocalípticas, vamos dizer assim, ou escatológicas, acerca do fim dos tempos, não estão em Apocalipse, tá? Não foram reunidas apenas lá, estão espalhadas por todas as escrituras, mas Apocalipse, de fato, é o que nos revela cada um desses eventos em sequência, ok? E é interessante que ele fala aqui, né, acerca do que Joel falou, né, filhos e filhas, não importa o gênero, não. Eu sei que no Antigo Testamento, majoritariamente, né, quando a unção vinha, era sobre homens, né, profetas, né, reis, enfim, majoritariamente. Aqui ele está dizendo, na nova aliança, não importa o gênero, não, homem, mulher, filhos, filhas, né, jovens e velhos, não importa a idade, né, vai vir sobre todos. Servos e servas, não importa o status, meu filho, se você está lá em cima, está lá embaixo, se você está servindo, se está mandando, vai ser derramado sobre todos, ok? Esse é o cumprimento dos últimos dias. Acerca desse juízo, Apocalipse nos fala, por exemplo, Apocalipse 6, 12, não dá para ler tudo, mas eu vou ler um pedaço, diz assim, observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, lembra que nós lemos até agora há pouco, quando Pedro explicou acerca da profecia de Joel, isso aqui é João tendo a revelação do que aconteceu no Apocalipse, o sol ficou escuro como tecido em crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Olha a catástrofe. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Veja o desespero desse pessoal aqui, escondido, dizendo, montes, montanhas, caiam sobre nós, nos escondam da ira do Cordeiro. Às vezes eu vejo o pessoal relativizando essas profecias, eu vejo Instagram às vezes, né? Tem uma lua grande lá, e olha, a lua de sangue do Apocalipse, tirando o selfie. Meu filho, não vai dar tempo não. Quando chegar nesse tempo aqui, da lua real de sangue mesmo, como foi profetizado, ninguém vai estar na varanda tirando foto, botando no Instagram não, vai estar escondido, vai estar com medo, correndo, apavorado. Oh, meu Deus, eu vejo o pessoal dizendo, a lua de sangue, no Instagram. Está por fora do que é que vai ser esse tempo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. O que de fato Joel falou, né, vamos entender. Joel 2, 23, diz assim, ó povo de Sião, alegrem-se, regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dará chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. E em cada um desses aí. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então aqui ele está falando, uma profecia, acerca de Israel, obviamente. Lembra que a pregação do Evangelho, o epicentro, né, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então começaria ali, o epicentro é ali, mas como uma pedra que é lançada no lago, que ele cai no centro e ele começa a se espalhar por todo lado. Pronto. Por isso que essa profecia especificamente era direcionada a Israel, mas não iria ficar apenas em Israel. E aqui ele está falando de chuvas, né? Interessante. Chuvas de outono, chuvas de primavera, serôdia ou temporã. Isso diz respeito às primeiras chuvas,
né, num período de colheita, e as últimas chuvas, ok? Todas as chuvas de um período farto, vamos dizer assim, né, de lavoura. Pulando para o 28, porque ele está falando de coisas naturais que seriam restauradas, né? A prosperidade dele, a colheita dele seriam restauradas, todas essas coisas, as chuvas viriam sobre eles, restaurariam tudo acerca dessa nação, de tudo aquilo que eles já passaram, eles seriam restituídos, enfim, falando de coisas naturais. Mas no 28 ele diz: depois disso, dessas coisas naturais, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, depois das chuvas naturais e de toda a prosperidade que aquilo iria trazer, ele diz: depois dessas coisas, depois disso, derramarei chuvas espirituais, de uma colheita espiritual que iria acontecer nos últimos dias. Ok? Joel está fazendo esse paralelo. Eu vou restaurar naturalmente vocês, mas também eu vou restaurar espiritualmente vocês. Eu mandarei chuvas naturais, mas também mandarei chuvas espirituais, ok? Então é isso que Joel está falando. Tiago nos revela um pouco acerca dessas chuvas aí. Tiago 5:7. Olha como é interessante o que ele diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Falando dessa dispensação que estamos vivendo. Vejam como o agricultor, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Exatamente as mesmas figuras das chuvas que nós lemos que Joel profetizou. Isso é, as chuvas seródia e temporã, né? Aquelas chuvas de início e chuvas de fim da colheita, daquele período. Ele diz assim, vamos aguardar pacientemente até a vinda do Senhor. Como o agricultor aguarda a terra, que a terra produza. Qual é a expectativa do agricultor? Colheita, ok? Produza o quê? A preciosa colheita. Que maravilha, aquela colheita abundante, maravilhosa, como Joel profetizou lá. E diz que, como espera com paciência, até virem as chuvas de outono e da primavera. Mesmas figuras. 8. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, aqui, nós vemos Tiago fazer essa relação com a profecia lá de Joel, falando acerca de chuvas e falando acerca de colheitas, ok? Então, nós vemos que existe um derramar da parte de Deus, né, existe uma chuva da parte de Deus, espiritualmente falando, e existe uma preciosa colheita. Agora, dessa figura que Tiago fala, né, se o agricultor não tiver paciência, e aí? É possível que ele sabote a colheita dele. Ele não consiga ter uma colheita tão abundante. Por quê? Se ele não tiver paciência, é possível que ele colha antes do tempo. Né? Então, ele diz assim, esperai com paciência. Jesus está voltando, mas aguarde, porque tem uma colheita que está relacionada a essa chuva dos últimos dias. Nós sabemos, né, figuradamente, que Cristo, ele é o lavrador. As chuvas são os derramar do Espírito nesses últimos dias, e nós somos o precioso fruto espiritual. Nós somos a grande colheita. Lembra Jesus falando, os campos estão brancos para a colheita. Olha aí. Isso ele estava falando acerca da multidão. Olha os campos brancos. O mundo. Né? Jesus foi enviado na plenitude dos tempos. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, para essa grande colheita, porque os campos já estão brancos. Então, essa é a expectativa, Jesus já revelou. O mundo está pronto. Os campos estão brancos. Precisa de quê? Trabalhadores. Então, é por isso que, lá os Tessalonicenses, né, aquela carta, Paulo revela que eles se converteram para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardar Jesus voltar. Então, nosso serviço faz parte dessa grande colheita dos últimos dias. Ok? Então, eu sei que alguns, né, a Bíblia até fala aqui, em 2 Pedro 3, por exemplo, não retarda o Senhor a sua promessa, porque alguns julgam, né, demorado. Como alguns a julgam demorada? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem
ao arrependimento. Então, não é uma questão de demora, é uma questão de longanimidade da parte de Deus. Todo esse período, Deus está sendo longânimo. Para quê? Para que a pregação do Evangelho avance, começou lá em Jerusalém, por toda a terra, e os homens possam chegar ao arrependimento. Jesus não voltou ainda. Essa grande colheita, esse campo ainda está branco. Os trabalhadores estão sendo enviados. Então, tem chuvas ainda para serem derramadas sobre esses últimos dias. E a gente sabe, gente, que toda boa colheita depende de uma boa estação de chuvas. Agora, por que Deus só derramaria chuva lá no início? Existe um tempo grandioso aí. Vamos lá, aproximadamente 2000 anos aí. Aí, de uma grande colheita. Os campos estão brancos. Aí Deus vai derrama uma chuvinha lá no início. Pronto, não é mais necessário, não. É essa chuvinha aí. O calor do fogo, do pecado lá, com tudo. Não, mas essa chuvinha do início ali, depois não é mais necessário, não. Não faz sentido pensar dessa forma, de que esse derramar do Espírito, de que os dons do Espírito que estão associados a isso, a esse derramar do Espírito, a esse trabalhar, ou esse ministério do Espírito, depois que Jesus ascendeu aos céus, não faz sentido algum acreditar que só foi para o início da igreja. Absolutamente. Não dá para a gente conciliar isso nas Escrituras. Não dá para a gente encontrar nas Escrituras evidências de que somente aquela primeira chuvinha ali foi suficiente e pronto. O resto da colheita está garantido. Só por causa de uma chuvinha lá que ele deu no início. Negativo. Tá? Nós vamos ver que não. João 4, voltando para os evangelhos, nós vemos aquela questão de Jesus e a mulher samaritana. João 4, 9, a partir do 9. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus tentando explicar uma realidade espiritual e ela ainda entendendo algo de forma natural. 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água aqui do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda estava na dimensão natural. Mas ela pediu a água. Jesus disse: se você pedisse, se você conhecesse o dom de Deus, e você pedisse, eu lhe daria. Não foi isso que Jesus prometeu para ela? Então, no 15, ela disse: então me dá dessa água, para que eu não precise vir aqui buscá-la. No 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Assim, parece ilógico isso. Jesus está falando da água. Aí Jesus disse: se você me pedisse a água, a mulher disse: não, tudo bem, eu quero essa água. Aí Jesus disse: então vai chamar teu marido. Parece que não tem uma coisa a ver com a outra aí. Mas a gente vai ver que na continuidade tem. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. 19, olha o que a mulher diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os olhos dela começaram a se abrir quando Jesus atuou no dom da profecia. Então, quando a mulher pediu a água, o que foi que Jesus deu para ela? Um dom espiritual, profecia em manifestação ali.
o dom da profecia em manifestação, revelando algo da vida dela. E aquilo impactou ela. E ela disse, opa, tem alguma coisa espiritual aqui envolvida. Não é apenas algo natural, tem algo espiritual. Vejo que tu és profeta. A partir dali, essa mulher começou a olhar para Jesus de forma diferente. Ela começou a considerar aquilo que Jesus estava falando. Antes ela estava criticando. Por acaso você é maior do que meu pai Jacó? Mas agora ela, opa, estou vendo que você é profeta. Por quê? Porque um dom espiritual começou, uma manifestação do Espírito começou a fluir ali. Então, veja que ela só atentou para a realidade espiritual depois da manifestação do dom do Espírito, de profecia. Ok? Então, assim, a gente começa a ver no ministério de Jesus, ele já operando com relação a isso, apesar do Espírito Santo não ter sido derramado, porque Jesus disse, convém que eu vá. Então, não tinha como o Espírito Santo ser derramado se ele ainda estava aqui na terra. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de um pássaro, lembra? Quando ele foi batizado por João Batista. Pronto. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ok? Então, ele atuou, né, nos dons espirituais. Em diversos momentos. A gente poderia encontrar vários versículos, em vários momentos, Jesus atuando aqui, em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né, discernimento de espírito, Jesus atuando, dons de curar, operação de milagres, enfim, né, em vários desses dons aí. Então, é muito emblemático isso que aconteceu aí entre Jesus e essa mulher lá no poço. Okay? Tem uma frase de Marcelo Jamal, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, hoje, nesse tempo nossas igrejas nunca estiveram tão cheias de gente tão vazias. E a gente começa a pensar que não é apenas números. Quando Jesus falou que, sabe, já está pronto, né, os campos estão brancos, né, rogai, pois, ao Senhor da seara. Então, não é só para simplesmente a gente sair lá e enchendo igreja. Eu sei que é importante encher a igreja, porque a expectativa de Deus e de Jesus é que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então, chegar à igreja faz parte, porque elas vão, né, chegaram ali, muito provavelmente, porque ouviram a palavra, ou porque foi feito um convite e vão ouvir a palavra lá. Mas a questão não é apenas encher a igreja. A questão é a igreja ser cheia. Então, nós não podemos estar com igrejas cheias de pessoas vazias, porque tem algo ali que não está completo. Tem algo ali que não está pleno. A palavra vai estar sendo pregada, as pessoas estão sendo ensinadas. Que maravilha. Mas tem algo ali que ainda não está plena. Por quê? Porque existe uma chuva para uma grande colheita. Ok? E não dá para acreditar que isso ficou no passado. E se nós observarmos, tá? Eu falo assim, já fiz parte de algumas denominações que criam assim, que os dons ficaram no passado, não só os dons espirituais, até dons ministeriais mesmo, alguns dons nem são para o tempo de hoje, ficaram lá no passado também. E é impressionante como, pelo menos no tempo que eu fazia parte de algumas dessas igrejas, como de fato reflete isso aqui, que Marcelo Jamal declarou certa vez, né? Igrejas cheias de gente vazia, gente fria, que não tem fervor de espírito, nem acredita na verdade nisso. Se não tem fé envolvida, como é que o Espírito Santo vai se manifestar? Não é verdade? Então é necessário fé envolvida com isso. Efésios 5, já estou caminhando para o final. Efésios 5,18 diz assim, texto bem clássico, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui ele já está trazendo, não vamos nos embriagar, eu sei que aqui ele está trazendo vinho, mas vamos pensar, não vamos nos embriagar com coisas naturais, não. Vamos nos embriagar com coisas espirituais. Então aqui em Efésios, Paulo está trazendo esse paralelo entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Chamamento, enchei-vos, chamamento, enchei-vos. Se é para encher, é para se encher de algo que está disponível. Não faz sentido
eu chamar você para se encher de algo que não tem mais. Não, você precisa se encher do Espírito. Como? Não, mas o Espírito foi só lá para o início. Mas você precisa se encher. Não faz sentido. Eu só posso me encher de algo que está presente, que está disponível. Eu só posso pegar um copo e encher de água se no filtro tiver água. Se no recipiente lá que eu chegar para abastecer o copo tiver água. Não faria sentido alguém chegar para mim e dizer, encha seu copo naquele filtro, e eu chegasse no filtro e ele tivesse seco. Não, é porque um dia já houve água aí, mas cessou, não tem mais água ali não. Mas se enche. Faz sentido isso? Não faz. A gente só se enche de algo que está presente e em vigor. João 3,34 diz o seguinte, Jesus falando, ele diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações, ou ele não dá o Espírito por medida. A gente não pode imaginar, né, assim, Deus nessa dispensação, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo foi enviado, o ministério do Espírito está em atuação nessa dispensação, até que Jesus volte à terra. A gente não pode imaginar um Deus com mão remissa. Um Deus que tem algo para derramar, mas ele só derramou um pouquinho. Sabe sal quando a mulher vai botar na comida? Às vezes o saleiro é grandão, mas ela pega só um pouquinho ali, né? Bota um pouquinho ali de sal, pronto. Eu fico imaginando Deus com o Espírito Santo. Está lá, disponível. Eu vou derramar, mas só um pouquinho, nesse início. O período é gigante. Eu vou derramar só um pouquinho aqui. Tá bom. Fico imaginando isso. Então, assim, aqui Jesus fala, ele dá o Espírito sem limitações. Agora, não dá para acreditar que isso de alguma forma cessou. Não dá para acreditar que isso de alguma forma ficou no passado. Não, é porque a Bíblia ainda não havia sido escrita. O que é que tem que haver uma coisa com outra? O pecado ainda está no mundo. O povo precisa de arrependimento. O povo precisa de cura. O povo precisa entender a mensagem de Deus que Deus está querendo trazer, até de forma particular, acerca do que Ele quer que alguém faça nessa terra. Eu quero que você faça algo, seja um missionário, eu quero que você vá para tal nação. Ué, isso não acontece mais? Como assim? Foi só para aquele tempo? Será que foi suficiente aquilo naquele tempo? Será que todos os resultados da colheita só ficaram naquele tempo? Não faz sentido, diante de tudo isso que nós lemos. Eu me recordo aqui quando Jesus diz assim, se você me pedir, né, dessa água, do seu interior fluirão rios, ou uma fonte que jorra para a eternidade. Eu acho interessante isso, uma fonte que jorra. A gente poderia perguntar, mas jorra até quando? Ele diz, ele jorra para a eternidade. Não uma fontezinha que está lá e daqui a pouco fica pingando e esvazia. Ele disse uma fonte que jorra para a eternidade. Em Ezequiel, aqui nós vemos algo interessante, em Ezequiel 47, do 1 ao 5. Diz assim, Ezequiel falando, uma visão, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Nós sabemos que na nova aliança, né, nós somos o templo do Espírito. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte. Conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha, uma régua de medir, algo desse tipo, na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Isso é, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Andar é na própria força, mas haveria um tempo que seria pelo espírito. E nós vemos aqui que não é que a gente está com balde para... Eu vou me encher do espírito, então estou com balde aqui para... Eu encho um pouquinho. Não. Nós vemos que esse encher-se é um ato de rendição.
né, a gente vai caminhando em direção a Ele. A gente vai mergulhando nele, nessas águas. E à medida que a gente vai mergulhando nele, a gente começa a perceber que não é mais na nossa força, é pelo Espírito, não é mais pela força, é pelo Espírito. Né? E tem um evangelista americano, né, D.L. Moody, tem uma frase dele impactante que ele diz assim: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles cheios de si mesmos. Olha só. Então, nosso Deus, ele é um Deus que está disposto a derramar sobre nós, né, a querer que nós, né, nos enchemos dele, do Espírito dele, estejamos plenos, repletos de tudo aquilo que ele disponibilizou para cada um de nós, né, como um presente, como um dom, para que isso possa se manifestar e alcançar as pessoas, ou as necessidades das pessoas. E para finalizar, 1 Tessalonicenses 5, 19, ele diz o seguinte: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há alguns por aí que acreditam que isso já cessou, e eles criticam, né, igrejas pentecostais, por causa talvez de algumas meninices ou exageros que aconteçam. Mas, gente, não é porque existe meninice, não é porque existe imaturidade e exagero que a gente vai apagar o Espírito, que a gente vai desprezar agora as profecias. Não é porque alguém, certa vez, falou alguma coisa para a gente, profeticamente, e errou feio, que agora não, eu não acredito mais em profecia. Não é? Nós somos um canal, né, desse fluir. Reagan costuma dizer assim: os dons, eles são perfeitos, mas eles se movem, as águas se movem por canos que podem ser imperfeitos, podem ter imperfeições ali, possa ser que exista algum entulho ali que precise ser removido, né? Então, assim, é possível que o canal, né, ele possa ir além do que aquilo que Deus está querendo de uma mensagem, por exemplo, que ele possa dar em profecia. Mas não é por causa do erro de alguns que a gente vai apagar o Espírito Santo. Não é por causa da meninice de outros que a gente vai desprezar as profecias. E ele diz aqui: se mantenha a espírito, alma e corpo conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. E Jesus está voltando. Né? O derramar, a chuva do Espírito já foi derramada aí desde Atos 2 até hoje, vem sendo derramada. Cada pessoa que nasce de novo, e ela se entrega ao Senhor, e ela levanta as mãos ao Senhor, dizendo: eu quero ser pleno. Ela é batizada e ela é cheia do Espírito. A chuva ainda está sendo derramada, e essa grande colheita ainda está acontecendo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é nossa responsabilidade se manter íntegro e irrepreensível, e não apagar o Espírito, nem desprezar as profecias, nem acreditar que a atuação do Espírito ficou só no início da igreja, mas ela está em plena atividade hoje. Amém? Então eu queria orar para encerrar. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir da tua parte, de aprender de você, né, de crer que o teu Santo Espírito ainda está em atuação nesse tempo, nessa dispensação. Nós não queremos apagar o Espírito, não queremos desprezar as profecias, nós queremos nos mantermos íntegros em você, irrepreensíveis em você. Queremos mergulhar no Espírito, para que nós possamos provar de tudo aquilo que está nas tuas profundezas, Pai, e possamos avançar a cada dia naquilo que você deseja que nós façamos para alcançar cada vez mais pessoas nessa grande colheita de almas desses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado pela oportunidade agora. Pastor Lucas.